Olá, me chamo Leandro Lopes. Hoje nós vamos dar início aqui à disciplina de Aconselhamento 1, onde nós vamos aprender alguns desdobramentos, alguns conceitos, algumas coisas relacionadas a essa prática do aconselhamento e a importância do aconselhamento, não somente em momentos específicos, mas de um modo geral no dia a dia, já que os conselhos servem de grande guia também para a nossa vida. Embora a gente tenha que saber que os conselhos têm esse lado de responsabilidade, tanto para quem dá o conselho, mas também para aquele que ouve, né? Porque sabemos também que os conselhos vai ficar também muito a cargo daquele que vai receber, né? Então, o papel do conselheiro é ser uma espécie de guia, direcionar a pessoa e tudo mais, porém, cabe a decisão também daquele que recebe. Mas nós vamos aqui dar início a essa aula, aqui na unidade 1 da nossa disciplina de Aconselhamento 1, e nós vamos conversar aqui a respeito do aconselhamento dentro de uma perspectiva bíblica, dentro de uma perspectiva dentro da palavra de Deus, ok? A necessidade da teologia do aconselhamento, a necessidade de teologia do aconselhamento. Desde o início da criação, o gênero humano dependeu de aconselhamento. Desde o gênero humano, o homem foi criado como um ser cuja própria existência deriva e depende de um Criador. Então a gente já vê logo de início aqui que desde os primórdios o ser humano ele depende do aconselhamento. Quando a gente pega ali a imagem do homem criado, cuja sua própria existência deriva e depende de um Criador, a gente já entende ali que esse Criador ali também, Deus, no caso, serviu ali também de conselheiro ao homem que estava ali, no caso, no Jardim do Éden, Adão e Eva. Então veja que Deus foi não somente o criador do homem, do gênero humano, mas também foi o seu primeiro grande conselheiro. Então veja, a quem deve reconhecer como tal e de quem deve obter sabedoria e conhecimento por meio de revelação. Então olha que o ser humano, ele deriva e depende de um Criador, a quem deve reconhecer como tal e de quem deve obter sabedoria e conhecimento por meio da revelação. A revelação de Deus, que é a sua palavra, ela vai ter o propósito também de ser ali um guia, de ser um manual, de ser ali uma espécie de bússola, guiando sempre o ser humano no caminho certo. Então, por isso que é importante a criatura, o gênero humano, entender que ele deriva de um Criador, que ele depende desse Criador e que esse Criador, Deus, é o seu também grande conselheiro na vida. O propósito e significado da vida humana, bem como de sua existência, é derivado e dependente. Nada poderá ele conhecer deste significado em si mesmo. Então isso aqui é importante, ninguém poderá dele conhecer deste significado em si mesmo. O homem não é autônomo, ou seja, ele não é um ser que não depende de outro, em outras palavras. Ele necessita de outras pessoas. O segundo ponto aqui, sempre que as pessoas tentam viver suas vidas de modo independentes, acabam por falhar de maneira miserável. Então, as pessoas tentam viver suas vidas de modo independentes, no sentido de que eu não dependo de ninguém, no sentido de que eu não dependo disso ou daquilo, mas o ser humano ele foi criado também para viver em relacionamentos. O ser humano ele veio para também ter esse lado de relacionamentos. Quando eu falo relacionamentos, não no sentido de marido e mulher, de namorados ou noivos, não, mas no sentido de amizades também, de um modo geral. O ser humano ele necessita desses relacionamentos no seu dia a dia. Uma pessoa pode muito bem
falar que não precisa de alguém. Ela pode muito bem ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses ou até 1 ano sem precisar de ajuda de ninguém. Mas com certeza, certamente vai chegar um dia onde essa pessoa irá precisar de ajuda de alguém. E aqui é que entra aqui essa temática do nosso estudo, nossa aula. Esse aconselhamento, aqui no caso aconselhamento 1, dentro da perspectiva bíblica. Então veja, o ser humano ele depende de Deus. O ser humano ele tem ali como seu receptor dos conselhos de Deus, já que ele vai ser o seu guia na vida. Ele dará o direcionamento ao qual caminho seguir. Então veja que todos que tentam trilhar a vida, é muito comum a gente ouvir expressões como eu faço a minha história, eu traço o meu destino. Tudo bem, todos nós temos uma história, todos nós podemos sim seguir uma carreira, aquilo com a qual nós nos identificamos, nós podemos ali seguir um caminho, até porque, de um modo geral, a vida é feita de escolhas. A vida, ela é feita de escolhas, a qual nós vamos ali estar decidindo ali também aquilo que nós devemos ou não fazer. Então a vida, de modo geral, é feita de escolhas, mas cabe a nós termos essa responsabilidade mediante as escolhas e a consequência delas. Porque nós estamos numa temática aqui falando de aconselhamento. O aconselhamento, ele, dentro da perspectiva bíblica, ele irá servir ali para curar pessoas, para dar um direcionamento, vai servir ali para poder estar mostrando uma situação a qual ali talvez a pessoa ali está precisando ouvir. Porém, é sempre importante frisar que a decisão não é do conselheiro, mas daquele que está recebendo os conselhos. Então veja que o ser humano ele pode trilhar o seu caminho, não tem problema. A vida é feita de escolhas. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, quando a gente vai para dentro de uma perspectiva bíblica, nós entendemos que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Então veja, desde o princípio, a palavra de Deus foi um fator necessário à existência humana. Então desde o princípio, a palavra de Deus foi um fator necessário à existência humana. Quando a gente lemos ali o Gênesis capítulo 1, e Deus criou os céus e a terra, essa é a primeira palavra que nós vamos encontrar lá. Depois lá está a palavra lá, que haja luz e houve luz. A gente vê que dentro daquilo que Deus fala, dentro daquilo que Deus falou, no poder da sua palavra, isso foi um fator necessário para a conta da existência humana. Até porque a criação do homem, para aquele que crê no criacionismo, vai acreditar ali que mediante a palavra de Deus o homem foi feito. O homem foi criado. O homem não vive e nunca viveu somente de pão. A vida requer uma palavra da boca de Deus. Interessante que o homem não vive somente de pão. Quando a gente pega ali a história de Jesus, Mateus capítulo 4, depois que ele é batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus guia ele, direciona ele, guia ele até o deserto e ali ele vai ser tentado por Satanás. Quem conhece a história ali vai lembrar que Jesus ali passou 40 dias e 40 noites ali em jejum e oração. Quando é finalizado esse propósito de jejum e oração ali, nós vemos que Satanás se apresenta diante de Jesus, e Satanás, como sagástico como ele é, como sagaz, como esperto que ele é, ele vai tocar ali na fraqueza de Jesus. Porque no primeiro ponto ali, a fragilidade de Jesus, no primeiro momento ali, era o quê? A fome. Por quê? Porque Jesus estava em jejum. Então Satanás ele vai tocar primeiramente o quê? Na questão da fome de Jesus. Por isso que ali nós vamos ver ali Satanás falando para Jesus, se tu és mesmo filho de Deus, transforme essas pedras em quê? Em pães. Por quê? Porque Jesus estava com fome. Mas olha só que Jesus responde para ele, que nem de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, o que é que nós entendemos aqui? Aqui, no caso, Jesus está se referindo ao pão físico. É esse pão que nós comemos no nosso dia a dia, que vai servir para nos alimentar fisicamente, vai nos servir para ali saciar a nossa fome, ou até a nossa vontade mesmo de comer pão. Mas depois Jesus aí faz um contraste, que na verdade a vida requer o quê? A palavra de Deus. Não somente viverá o homem do pão,
mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então Jesus ele faz aqui um contraste entre um pão físico, aquilo que vai de fato me alimentar, vai saciar a minha vontade, a minha fome, mas Jesus está mostrando o outro lado, já a questão espiritual, de toda palavra que vem da boca de Deus. E dentro disso que nós estamos vendo aqui, esse aconselhamento dentro da perspectiva bíblica, podemos pegar como exemplo aqui a palavra de Deus, já que o aconselhamento cristão, ele será dentro de uma perspectiva a qual a Bíblia, a palavra de Deus, será ali o objeto, digamos assim, desse aconselhamento. A Bíblia será a base, o argumento ou os argumentos para que a pessoa esteja ali sendo ali direcionada mediante aquele aconselhamento. Então veja, que dentro disso, dentro desse contexto aqui ainda de Adão e Eva, como os primeiros ali que receberam os conselhos de Deus, o aconselhamento, algo aconteceu. O homem deu as costas ao conselho de Deus e abraçou o conselho de Satanás. Ou seja, quando Eva está ali no momento ali, Satanás se apresenta em forma de serpente e ali levanta um questionamento para Eva. Quem conhece a história sabe que Deus ali tinha proibido Adão e Eva de comer ali determinados frutos ali daquele jardim. Somente o que não podia comer é aquele que estava no meio do jardim, a árvore do bem e do conhecimento do mal. E veja que com essa história ali, Satanás ele lança dúvidas na mente ali de Eva. E só assim, abrindo e fechando parênteses, é algo perigoso quando é lançado dúvidas em nossa mente, porque dúvida é algo que faz parte da nossa vida. Todos nós temos dúvidas, e é até algo, digamos, saudável, digamos assim, mas dentro de uma limitação, dentro de uma moderação. Porque a dúvida faz com que, de certa forma, a gente não venha tomar decisões erradas. O porém é quando a gente já tem dúvidas demais, quando a nossa vida cotidiana é permeada sempre em dúvidas. Então já é algo que a gente tem que estar tratando sobre isso, e que aí entra o aconselhamento cristão, também mediante a palavra de Deus. Então olha só, o homem, a mulher, deu as suas costas. Deu as costas no sentido de desobediência àquilo que Deus tinha mandado fazer. Então eles dão as costas ao aconselhamento de Deus, né, e acaba ali abraçando, infelizmente, o conselho de Satanás. Dentro dessa temática aqui, desse ponto, quando nós pegamos quando nós aplicamos na nossa vida diária, quantas vezes, infelizmente, a gente acaba abraçando conselhos que não nos vai levar para lugar nenhum? Quantas vezes nós vamos acabar abraçando conselhos, às vezes, de outras pessoas que talvez a gente nem conhece direito, ao invés de nós seguirmos conselhos de nossos pais, de nossos irmãos, nossos parentes e de até amigos. A própria Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. A Bíblia diz que na falta de conselhos não há êxito. Então veja que às vezes as pessoas acabam abraçando conselhos que, ao invés de ter êxito, ou seja, na vida profissional, na vida em relação a uma pessoa que conheceu ali, que está pretendendo ali algo mais abrangente, como um noivado e casamento, ou dentro de uma questão de uma faculdade, dentro dos estudos, enfim, todo conselho que, ao invés de levar para o êxito dessas coisas que eu citei, infelizmente acaba levando a pessoa para o lado errado ou para o buraco, para a própria perdição. Então veja, Adão e Eva, eles acabaram seguindo o conselho de Satanás. Infelizmente veio toda aquela consequência. Acabaram sendo expulsos. Acabaram perdendo ali um pouco da imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus, ela não foi totalmente desfigurada do homem. Porque a gente pode ver ainda essa imagem de Deus no homem. Porque o homem, Deus dotou o homem também de certas características que é inevitável nós não percebermos essas características no homem caído.
mesmo ali Adão e Eva terem ali desobedecido a Deus. Então veja, ainda eles foram expulsos do Jardim do Éden, como consequência, perderam essa harmonia com Deus, perderam essa comunhão com Deus. Então veja que o fato de Adão e Eva ter abraçado o conselho de Satanás veio toda essa consequência que a gente vê, que a gente lê ali na palavra de Deus. Romanos 3:23, e todos pecaram e estão destituídos ou separados da glória da presença de Deus. Ali é a consequência de tudo isso que ocorreu lá no Jardim do Éden. Mas veja, o conselho de Satanás ocorreu e acabou gerando tudo isso. Mas, graças a Deus, Deus ali enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para poder estabelecer novamente o ministério da reconciliação, reconciliando todos com Ele. Então veja, por todo o curso da história humana, ambos os conselhos, o divino e o ímpio, têm estado presentes travando um embate pela aceitação do homem. As histórias de indivíduos, famílias e até mesmo de nações têm sido radicalmente marcadas pela escolha de qual dos dois conselhos seguir. Tem alguns desenhos que existem, alguns desenhos, talvez alguns mais antigos, como o famoso, por exemplo, Pica-Pau. Quem nunca assistiu Pica-Pau, tem um episódio lá que de um lado do Pica-Pau vai ter um anjo e do outro lado vai estar o diabo. Ali é retratando, digamos, a consciência do Pica-Pau ali. Enquanto o anjo estava direcionando ele a ele não fazer algo, já o diabo ali já estava direcionando ele a algo contrário daquilo que não era para ele fazer. Então é mais ou menos isso, quando a gente aplica, né? Que as histórias de indivíduos, famílias, até mesmo de nações, têm sido radicalmente marcadas pela escolha de qual dos dois conselhos seguir. Todo presidente de uma nação, ele tem os seus ministros ali. Por isso que ele tem as suas reuniões de gabinete, para estar tratando de situações do país, para estar tratando ali das pastas, para estar tratando de coisas relacionadas ali à questão política. E ali, o presidente, ele é ali a figura maior ali, em destaque, por ser o presidente de uma nação, porém ele necessita também de conselheiros ali também. Então veja que quando a gente pega aqui esse ponto, que as histórias de indivíduos, famílias, até mesmo de nações, tem esse lado marcado pela escolha de quais caminhos a seguir. Então veja, nós estamos vivendo atualmente um período de guerras, a Rússia contra a Ucrânia, a gente vê lá aquelas questões lá de Israel e lá em Gaza, a gente vê ali que tem aqueles conselheiros que são a favor do cessar-fogo e tem aqueles que têm o conselho de que, olha, devemos nos proteger, devemos nos proteger do inimigo. Já aqueles que acabam preferindo ali a deixar tudo isso e viver a paz. Então veja que até dentro de uma perspectiva política é necessário esses conselhos, é necessário esses aconselhamentos. Então veja que sempre, de um modo geral na história, sempre houve isso, sempre houve essa temática para ver qual dos dois lados deve seguir. Então veja, caro estudante, nessa primeira introdução aqui, nessa primeira unidade da nossa matéria de aconselhamento 1, nós podemos ver algumas coisas aqui relacionadas ao conselho, ao aconselhamento dentro da perspectiva bíblica e também dentro de uma perspectiva histórica. Nós vemos aqui que o homem, infelizmente, ele acabou seguindo um outro conselho. Ele acabou seguindo uma outra direção. Ele acabou não seguindo o conselho de Deus, mas o conselho de Satanás. A gente viu aqui também nessa unidade número 1, de que dentro da história, inclusive política, há e sempre haverá esses dois lados de qual caminho a seguir. Ficamos aqui nessa unidade e até a próxima.